Parabéns, nossa liderança, vereador Saquete. Com certeza, reconhecimento justo aí. E como dito pelos colegas aí, a casa fez justiça. Não havendo mais projeto, então partimos para o espaço das comunicações. Desde já declaro abertas as inscrições para o espaço da comunicação de lideranças. Primeiro, vereador Eva Valério Lorenzato. Começamos bem no espaço aqui. Boa tarde, colegas vereadoras, vereadores. William, querido, seja bem-vindo, meu companheiro, servidoras e servidores. Eu gostaria de repercutir o 7 de setembro, onde o Brasil reforçou a importância da nossa soberania nacional. Miqueias, faz favor, vai passando algumas imagens. Ontem, então, dia da independência do Brasil, uma data que não pode ser esvaziada de sentido. É o momento de reafirmarmos que a soberania significa liberdade, significa dignidade, significa que o Brasil não é e não será colônia de ninguém. Como disse o nosso querido presidente Lula, nossas riquezas, nossas empresas estratégicas, nossa Amazônia e, sobretudo, o nosso povo não estão à venda. E é por isso que precisamos dizer com clareza: o verdadeiro patriota não é quem tremula a bandeira dos Estados Unidos, mas quem defende a bandeira verde e amarela como símbolo de um Brasil democrático, justo, forte e independente. Patriotismo não é submissão a interesses estrangeiros. Patriotismo é proteger o SUS, é defender nossas estatais, é garantir que a energia, a água, os minerais e a agricultura estejam a serviço do povo brasileiro e não do lucro de poucos. Patriotismo é lutar para que cada criança tenha escola, cada trabalhador e trabalhador tenha direitos, cada agricultor e agricultora tenha um apoio para produzir alimento saudável. Soberania é ter um Brasil livre, respeitado e com voz no mundo. Soberania é colocar a nação acima de interesses externos e mercadológicos. Soberania, minha gente, é garantir que a riqueza do nosso país esteja a serviço de quem aqui vive, trabalha e constrói essa pátria todos os dias. Por isso, reafirmo, nós estaremos sempre ao lado da soberania nacional, porque o Brasil é do povo brasileiro e de mais ninguém. Viva o Brasil, viva a soberania e a democracia brasileira. Próximo, vereador Edson Nascimento. Primeiramente, quero fazer um agradecimento muito especial aqui a Deus pela oportunidade de poder fazer o uso da palavra nessa tribuna mais uma vez. Também cumprimentar a cada um dos senhores e das senhoras com a paz do Senhor, quem nos assiste pelas redes sociais também, as colegas vereadoras, os colegas vereadores, nosso presidente Gil Kruger. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Mas gostaria aqui de dar os parabéns aqui para a diretora Priscila Grosch, lá do bairro Ípica, do bairro onde mora o vereador Edgar Gomes, a vereadora Regina, onde tivemos a oportunidade de, no sábado pela manhã, tomar o nosso primeiro café de chaleira, né, vereadora Regina? Então, um café maravilhoso, onde as professoras fizeram um grande café lá para a comunidade, para os pais, para os alunos, para as pessoas que pudessem ir lá para auxiliar naquela escola. Um grande café. Quero deixar aqui os parabéns à diretora Priscila, a Sandra Souza, minha querida amiga, minha colega de aula, e hoje uma das professoras e coordenadora daquela escola. Então, deixo aqui o meu grande abraço a ela e a todas as professoras e servidoras daquela escola. É um grande orgulho a gente poder participar desses grandes eventos. Também quero cumprimentar aqui o pastor Evandro, do nosso Partido Progressista, nosso querido amigo ali do bairro Leonardo William. Seja muito bem-vindo aqui na Casa do Povo.
Então, para nós é um grande orgulho a gente poder participar. O professor Pereto também esteve lá no café, né? Então, é um grande orgulho para nós. Tem uma foto aí, Miquel? Passou a fotinha ali. Então, é um grande orgulho nós poder participar desses eventos com a comunidade, com as escolas do município. É um grande orgulho para nós. E agradeço de coração aqui o convite e contem sempre com esse vereador. Na medida do possível, quero estar sempre junto, podendo ajudar de uma forma ou de outra. Muito obrigado às diretoras e coordenadoras. Também quero fazer uma fala aqui do desfile do dia 7, um grande desfile, né? Um desfile que há muito tempo a gente não via aqui na cidade de Passo Fundo, que uma das frases que me marcou e me deixou motivado foi a frase que estava nessa foto aqui. Essas mãozinhas irão crescer e muito pelo nosso Brasil vão fazer. Então, isso quer dizer que a gente tem que cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes, porque são eles que vão estar aqui futuramente, são eles que vão fazer as nossas leis, cumprir as nossas leis também. Então, são essas crianças que desfilaram ontem ali no 7 de setembro que vão ser a nossa cidade de Passo Fundo futuramente e vão ser as pessoas aqui da nossa comunidade. Então, deixo aqui os parabéns e um pedido, que no próximo desfile as autoridades possam ficar até o fim do desfile, porque é uma pouca vergonha as autoridades não ficarem até o fim do desfile para poder assistir e curtir até a última escola ou o último desfile que vai passar lá. Graças a Deus pude ficar e agradeço a todos e foi um lindo desfile. Obrigado, vereador Edson. Edgar Gomes. O Mandioca falou bastante hoje. Cansado, falou demais já. Douglas Pereto. Boa tarde à mesa, aos colegas, a quem nos assiste. Sobre o sábado, quero concordar com o vereador Edson. Estivemos lá no Café de Chaleira da Sonho Encantado e o que me espantou foi a diretora Priscila dizendo que era o primeiro café de chaleira que estavam realizando. E lotou o galpão. Faltou espaço e o pessoal carregando mesa e se ajudando, música ao vivo, participação das famílias. E eu volto a tocar nesse assunto, porque eu acredito que quando as escolas fazem atividades, abrindo suas portas para as famílias, isso integra mais a comunidade, traz ela para junto, gera um sentimento de pertença. Então, essa é uma atividade que merece, sim, o nosso aplauso. No 7 de setembro, quero parabenizar a minha escola, o Instituto Estadual Cecília de Costa, uma das escolas homenageadas esse ano no desfile do 7 de setembro, que levou mais de 500 estudantes para a avenida, todos uniformizados, todos nos seus blocos e batalhões. Muito legal a participação de professores, funcionários, todos coordenados pela equipe diretiva e pelos nossos professores. E, por último, sim, evito tocar nos temas federais, mas ultimamente está se sobressaindo. Gente, em que momento nós perdemos as aulas de história e, por mais que se possa questionar, independência como foi, república como foi, levar uma bandeira de qualquer outro país para a avenida, no momento que você celebra a soberania da sua nação, independente de nomes de políticos ou de siglas, é patético, é ridículo, é vendido. Ou a gente supera essa questão de nome A, nome B, C, que seja o alfabeto inteiro, ou nós vamos pôr a nação a serviço de interesses momentâneos de um grupo. A bandeira do Brasil, dentro do Brasil, ela não pode, em momento nenhum, por moral e por lei, estar submetida a qualquer outra. É patético o que aconteceu na Avenida Paulista. Obrigado. Próximo inscrito, vereador Diego Milani.
senhor presidente interino, vereador Rafael Colucci, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste presencialmente, pelas redes sociais, pela TV Câmara. Bom, meus queridos colegas, hoje eu quero parabenizar a realização da 6ª etapa do Circuito Municipal de Tiro Esportivo, que aconteceu nesse último final de semana, no dia 6, no dia 7, podem acompanhar algumas provas que aconteceram lá no Clube Rota 129, localizado na ERS 153, saída para Ernestina, vereador Fuca. Uma estrutura excepcional. Um verdadeiro sucesso foi esse evento, reunindo praticantes entusiastas do tiro esportivo. Teve 3 modalidades, uma delas foi o trape americano, que é o tiro ao prato, duelo de 20 segundos e o saque rápido. E teve uma participação grande e também um nível técnico bem elevado dos atiradores. Graças a Deus, é a 6ª etapa, é o 2º ano que está acontecendo isso em Passo Fundo. Os atiradores estão treinando, estão frequentando os clubes, e é isso que a gente precisa, para fomentar o tiro esportivo, que é uma modalidade onde o seu irmão, né, já campeão brasileiro, né, vereadora? Tricampeão brasileiro, né, um atirador ao prato, trape americano, né? Então isso nos orgulha muito. Passo Fundo está bem representado e Passo Fundo precisa ter mais representações. Então por isso que temos que fomentar e sempre entusiasmar mais esses clubes que façam mais eventos. Uma bela participação também das mulheres, vereadora Regina, participando de todas as etapas, do trape americano, do duelo, do saque rápido. Isso é muito importante. É isso que nós buscamos, vereador Tchequinho, que homens e mulheres, famílias, frequentem os clubes de tiro, que lá é um local, com certeza, para nós apoiar, para nós destacar o autocontrole e o respeito, os valores da sociedade. São pessoas que estão participando, filiado aos clubes, que têm certificado de registro, têm armas legalizadas, passaram por um psicológico, passaram por uma avaliação de tiro e também por uma avaliação documental, que não tem nada que desabone a sua conduta. Então, são pessoas do bem, pessoas idôneas que frequentam os tiros, os clubes de tiro esportivo. Cláudio. Distrito ausente, Ada. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, caros colegas e público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais. Por favor, Miqueias. Ontem estive presente no nosso desfile de 7 de setembro, tive a honra de estar dentre as autoridades que hastearam as bandeiras, e com muito orgulho, desde as 8 da manhã, na Avenida 7, até às 5 horas da tarde, onde nós arreamos as bandeiras e encerramos a Semana da Pátria. A Semana da Pátria, onde somos chamados a recordar os versos do nosso hino nacional, que nos inspiram a valorizar a liberdade e a grandeza do Brasil. Que, pelo menos essa semana, sirva para fortalecer os nossos compromissos com a cidadania, com a justiça social e com o respeito às nossas tradições. Como bem lembra o nosso hino, diz em um dos seus versos: verás que um filho teu não foge à luta. E é com esse espírito de coragem e esperança que devemos seguir trabalhando juntos por um futuro mais digno e promissor para a nossa nação. Tenho orgulho de dizer
que desde que eu me conheço por gente, eu vou nos desfiles de 7 de setembro e participo deles. Agora, olhando lá de cima, Miqueias, quando vejo instituições como a que você esteve desfilando, carregando a bandeira, me enche de orgulho. Quando eu vejo você, meu colega Milani, desfilando, você, meu colega Inharã, desfilando, eu me encho de orgulho. Mas quando eu vejo as famílias e as crianças pequeninas, carregando cartazes, carregando a nossa bandeira, sim, correm lágrimas dos meus olhos, porque aí eu vejo que há esperança. E a bandeira do Brasil, ela nunca deixou de ser dos verdadeiros patriotas. Nós não precisamos tomar ela, ela sempre foi nossa e sempre será nossa. Obrigado, vereadora Ada Cristina Munareto. Ronaldo Severo da Silva. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora que está no plenário, quero trocar um pouquinho de assunto, né? Mas sem dúvida nenhuma parabenizar todas as escolas, as famílias que foram participar do desfile, né, de 7 de setembro. Acho que é uma manifestação que a gente jamais pode deixar morrer e temos que fazer de tudo que a gente puder para fortalecer, né, esse espírito de pátria, né? Especialmente as escolas também estão com muitas atividades essa semana. Lá na escola que eu sou presidente da APP, lá no Gomercindo, que fica lá na região da Vila Luísa, todos os dias, na entrada e na saída, os alunos estão sendo colocados para cantar o hino nacional brasileiro, né? Eu acho que isso é importante, as crianças, desde pequenininhas, né, aprenderem a cantar o hino, mas não só aprender a cantar o hino, saber também da história, né, do nosso Brasil e de que forma chegamos até aqui. Mas eu quero falar aqui de um assunto relacionado à área da saúde. É inaceitável o que o Estado tem feito com alguns pacientes e seus familiares. Vereador Rufa, o senhor que tem tanto conhecimento nessa área da saúde. Essa semana eu vou a Porto Alegre, já tem uma audiência marcada lá na Secretaria Estadual de Saúde também, onde a gente vai levar esse tema. Hoje, o Carlão, aí, meu assessor que está aí, fez um levantamento só do dia de hoje. Saíram pacientes de Passo Fundo para consultas e outros procedimentos para ir para Serafina, Sananduva, Não Metoque, Erechim, Tenente Portela, Ronda Alta, Tapera e Lagoa Vermelha. Com todo o respeito a esses municípios. Com todo o respeito a esses municípios. Não, nada explica sair paciente de Passo Fundo para ir para essas cidades. Passo Fundo é a capital do norte do estado, a capital do interior do estado em termos de saúde. Não há necessidade de nenhum paciente sair de Passo Fundo para ser atendido em outra cidade. Então, o tal do GERCOM, né, que é o sistema aí do governo do estado, está errado isso aí. Está errado. Além do que, muitos recursos saindo dos cofres públicos. Claro, para os motoristas, para as enfermeiras, eu entendo também o lado dos trabalhadores, ganham diária para levar os pacientes. Para eles está sendo bom, mas só para eles. Porque isso é dinheiro que sai dos cofres públicos, recursos da área da saúde que estão tão escassos. E imagina essas ambulâncias para lá e para cá a semana inteira. Sem contar que os pacientes já estão numa situação delicada, se coloca dentro de uma ambulância e leva para outra cidade. Então, assim, eu até entendo vir gente de Carazinho, de Itapera, de outras cidades, consultarem em Passo Fundo. Mas de Passo Fundo para essas cidades, não há nada que vá me convencer que está certo isso. Então, nós estamos indo lá para ver se a gente consegue fazer uma manifestação lá e protocolar um pedido para que, pelo menos, os pacientes de Passo Fundo sejam atendidos aqui na cidade, evitando tantos transtornos para os pacientes e seus familiares. Obrigado, senhor presidente. Vereador Orlando. Ausente. Professora Regina. Está ali, ó. Desculpa, estava catando aqui. Já vou pedir para o Miqueias colocar um vídeo ali do grande líder que governa o nosso Brasil. Faz favor, Miqueias. Ontem,
Olha aí, ó, deixa isso aí. Dia da Independência com Lula. Olha só! Esse é o líder. Dia da Independência com Bolsonaro. Meu Deus do A céu! nossa democracia É tudo que a mágica, esquerda não pode ver. A misteriosa e mágica. O que achou? Invisível, Ei, que vergonha, né? Dizer que o que governa o Brasil se elegeu através do voto Nesse dia da Independência, das urnas eletrônicas, né? Olha só, a máscara está caindo a cada momento. Mas o colega fez uma pergunta aqui, eu vou responder para o colega. Em que momento perdemos as aulas de história? Eu vou dizer em que momento, porque eu tenho resposta para tudo. Eu sou o Google. Nós perdemos a nossa história a partir do momento, colega, que nós começamos a eleger os bandidos para governar o nosso Brasil. Fernando Collor de Mello, Sarney, Fernando Henrique Cardoso, só bandido, só ladrão. Aí depois o Brasil teve uma esperança e o sujeito se tornou o maior ladrão que a terra já viu, que foi o Lula. Depois veio o Lula de novo. Aí depois ele conseguiu eleger a sua sucessora, a Dilma. Aí depois veio a Dilma de novo. Aí tiraram a Dilma e colocaram o outro da Dilma, do PT, que é o Temer. Só ladrão, só bandido. Então, que história nós vamos seguir? Aí quando veio realmente um patriota, Jair Messias Bolsonaro, 4 anos sem um índice de corrupção, aí o sistema, agora, o sistema tirou ele, descondenaram um ladrão, anularam uma sentença de um ladrão, vocês são inteligentes, o senhor é professor, aqui tem advogados, anularam a sentença, ele não foi descondenado, e colocaram para governar o Brasil, e agora estão preocupados porque o povo está erguendo a bandeira dos Estados Unidos, enquanto o governo do PT queimava a bandeira do Brasil. E vocês gostam da bandeira da Venezuela. Nós queremos esperança. E a única esperança que nós temos viva, realmente, é o Trump, é os Estados Unidos prender toda essa máfia de assassinos que governam o Brasil. E vai ser assim. Obrigado, vereador Orlando. Professora Regina. Só melhora. Ausente. Vereador Rafael Colucci. Boa tarde, colegas. Ânimos começando a semana bem exaltados, muita sede de trabalho pela comunidade. Vereador Gil Krug, presidente dessa casa, eu tenho acompanhado aí o seu trabalho com a questão da lei que teve dos fios, né, dos postes, mas a gente tem que também ver a qualidade do serviço ofertado pelas essas empresas, companhias aí de internet. Nessa casa já teve, não me lembro em que ano, 2018, 2017, algo relacionado à telefonia celular. Novamente, eu acho que nessa casa, como é uma casa fiscalizadora, né, a gente tem recebido muitas queixas de empresas aí com a prestação de serviço que não funciona, que oscila, que desligam, e a gente, acho que vamos abrir uma comissão aqui nessa casa também para averiguar, né, Ju? Vamos ver se isso está certo. Porque os órgãos fiscalizadores, a Anatel, a ANEL, todos esses órgãos aí, né, tem que repassar para a comunidade se eles estão mesmo fazendo. Quem é que sabe, vereador Milani, se tu está pagando 600 mega e está recebendo 300, vereador Manfroy, como é que a gente sabe disso? A gente, uma casa fiscalizadora, tem que ter mecanismos da população saber. E aqueles testezinhos que você vê, a velocidade, mas você nunca está sabendo o que está recebendo. Então fica um recado aqui
para a nossa comunidade, que tem nos pedido, tem nos cobrado, né, vereador Inharã? Muitas lideranças aí chegaram no vereador Inharã, também através desse vereador, e a gente vai levar à frente essa questão aí. Ultimamente, agora é a questão da Vivo, né? A internet mais rápida do Brasil, a melhor internet do Brasil, não está funcionando nada aqui na nossa cidade de Passo Fundo, e a gente está recebendo muitas queixas. Eu, como vereador, né, junto com a bancada do União e vereador União Brasil, estamos convidando os demais para nós debatermos também sobre esse tema importante para a nossa comunidade. Um abraço, uma boa semana a todos, muito trabalho, muita saúde, fiquem todos com Deus. Obrigado, vereador Rafael Colucci. Baita assunto polêmico, merece com certeza uma atenção dessa casa. Vereador Inharã de Carvalho. Presidente Krug, mesa diretora, caros edis, que ainda aqui estão. Dá para contar dos dedos, vereador. Acho que... Então, assim, ó, queria eu aqui, vereador Krug, presidente, enfatizar o ato de ontem, né? O acontecido de ontem, né? O momento cívico. Também quero parabenizar o vereador Mandioca pelo seu grande expediente. Parabéns. O senhor está no caminho certo. Cada dia crescendo mais, né? Daqui a pouco vai estar dando aula para nós aqui, né, Mandioca? Queria, Miquel, se tu consegues colocar uma imagem aqui, né? Aí tem um vereador Krug e caros edis. Aqui tem um vereador que sempre teve a bandeira do Brasil como símbolo. Nunca teve uma bandeira vermelha como símbolo. E que agora, vereador Milani, estão aprendendo a valorizar. Estão aprendendo. Que bom que a escola que eles participaram foi a escola bolsonarista, né? Porque agora estão aprendendo a utilizar, vereador Krug, de maneira correta o símbolo nacional. Que antes tinham vergonha de vir para o público, de vir em via pública, desflaudando a bandeira do Brasil. E aí quem olhava e via uma bandeira do Brasil, vereador Diego, né? Quem via uma bandeira do Brasil antes, é para o senhor mesmo também, que é líder, o vereador Ronaldinho, quem via uma bandeira do Brasil num carro achava que aquela pessoa era bolsonarista. Não, a pessoa é patriota. A bandeira é da pátria, não é do Bolsonaro. Mas a esquerda aprendeu a aula e estão conquistando espaço, como a vereadora Marina falou aqui. Não estão conquistando espaço, vereadora. Vocês estão ocupando aquele espaço legal de todo patriota e de todo cidadão. Sem vergonha nenhuma de estar desfilando, né, numa 7 de setembro com a bandeira do Brasil. Tem outro vídeo ali? Então, assim, ó, aí está, né, os veteranos, e eu sempre digo aqui, caros edis, por que tem que servir o exército para ser patriota? O cidadão, quando nasce, quando é registrado, ele já é patriota. Então não tem que ter vergonha de vir para 7 de setembro, desfilar, né, e mostrar o espírito de patriotismo, como aconteceu com muitas escolas nesse 7 de setembro, nos deixando emocionado e com muito orgulho, vereador Milani. Então, assim, ó, que bom, volto a dizer, que a esquerda está aprendendo a utilizar o símbolo verde e amarelo e não mais aquele símbolo vermelho que muitas vezes eles fazem em protestos. E agora me falar dos Estados Unidos, por favor. Quanto tempo usaram a bandeira vermelha? Um abraço. Parabéns, vereador Inharã. Próximo, Marina Bernardes. Parabéns pelo seu desfile, vereador. Estava lá. O senhor é um espetáculo desfilando. Parabéns. Obrigada, presidente. Miquel, pode abrir a primeira imagem, por favor. Também quero registrar aí o meu reconhecimento aos desfiles de 7 de setembro, que reforçaram a nossa soberania. Aqueles e aquelas que ocuparam as ruas com a bandeira do Brasil. Porque não bastou rezar para pneu, invadir a sede dos 3 poderes, serem antidemocráticos, golpistas em atos organizados e protagonizados pelo Jair Messias Bolsonaro. Isso não é patriotismo, isso é submissão. E eu deixo aqui, acho pouco provável que se interessem
qualquer página desse livro que abrir, e daí Bolsonaro se referindo às mortes da pandemia. Quem esquece o que esse criminoso fez nesse país? A nossa memória não é curta. E ontem foi isso que nós vimos. Pessoas indo às ruas com bandeira dos Estados Unidos. Volto a dizer, complexo de vira-lata não é patriotismo, vereador Tchequinho, é submissão. E eu também aproveito para destacar o encontro dos estudantes em Santa Maria, que inclusive teve isso como pauta. A defesa de um país independente, vereador Pereto. A soberania é sim uma conquista histórica e é preciso debater isso em todos os espaços. E é por isso que nós formamos, dentro do nosso partido, pode abrir as imagens, lideranças, fazemos a transição geracional dentro do PT para formar cidadãos que vão debater um país soberano, que vão defender e fortalecer a nossa democracia e nunca, jamais, atentar contra ela, que foi uma conquista histórica para o nosso país. E sim, é fundamental oxigenar o debate político. Eu tenho orgulho de dizer que aqui eu estava, na presença de tantos jovens gaúchos e gaúchas, ocupando espaços partidários, para logo ocupar espaços nos legislativos, nas câmaras municipais, defendendo cidades e um país verdadeiramente democrático. É essa política que nós defendemos. É isso que dentro do nosso partido nós defendemos. E é isso que eu gostaria de deixar aqui como recado, que nós, no nosso partido, nas nossas discussões, nós jamais atentamos contra aquilo que foi fruto da luta de um povo, do povo brasileiro. E é por isso que eu tenho orgulho também de dizer que ontem os desfiles no nosso país foram bonitos mesmo, seja vermelho com as bandeiras dos partidos que nós defendemos ou com a bandeira do Brasil. E rapidamente, mudando de assunto agora drasticamente, mas também quero comentar aí que o nosso mandato, dá para abrir a matéria, Miqueias, também apresentou um estudo aí para o Executivo considerar a reavaliação desse estudo que mandou para casa do projeto básico do transporte público, que essa é uma pauta local que merece nossa atenção e que vai ser debatida aqui na Câmara amanhã, na nossa audiência pública. Uma pauta essencial para a gente pensar em uma mobilidade urbana. Obrigada, presidente. Luiz Valendorf. Ausente. João Pedro Nunes, ausente. Iriel Saquete. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras. Realmente, né, não tem como esquecer o governo Bolsonaro, o governo que criou o GOV, que criou o PIX, né, que botou o Brasil entregando as contas no azul. Realmente, não tem como esconder, não tem como querer comparar, né, a miséria de pessoas que tinha ontem no desfile, quanto a 50, 60, 70 mil pessoas que o Bolsonaro colocava. Mas ainda digo que realmente devem estar vivendo no mundo da Disney, não é possível querer defender o indefensável. Mas, Miqueias, eu gostaria de pedir para o senhor colocar aqui para nós a questão da audiência pública que vai ter amanhã, que é um tema importantíssimo, solicitação do Executivo, e eu tenho atendido diversas demandas, inclusive hoje, vereadores. Eu atendi um senhor que utiliza a cadeira de rodas automatizada e ela não conseguiu pegar 3 ônibus. 2 porque estava com problema no elevador e o terceiro estragou. Então, para vocês verem como é que está a situação do nosso transporte público, aquele que recebe milhões por mês, né, de subsídio e, inclusive, reduz horários. Um exemplo real que a gente tem é as linhas da Transpasso, que eram operadas pela empresa com um índice bem maior de linhas e, quando veio para a Coleurb, diminuiu o número de linhas, né? Inclusive, com o número de passageiros continuando o mesmo. Então, são debates como esse que a gente vai precisar tratar amanhã na audiência pública. Então, é importante demais a participação da comunidade, porque é nesse momento que a gente vai conseguir debater os temas, trazer os problemas, para aí sim, ali na frente, a gente conseguir encontrar soluções. Nós só criticar o problema não vai adiantar, a gente vai ter que evoluir numa conversa, para aí sim, ali na frente, a gente encontrar um ponto de equilíbrio e a gente conseguir entregar para a nossa população um transporte de maior qualidade, porque hoje a gente não está tendo isso e a gente precisa melhorar essa garantia para o cidadão passafundense. Eu queria também aqui agradecer mais uma vez o secretário Adolfo de Freitas, o secretário Giba, o secretário Trindade, o secretário Bortoluzzi, que esses 4 nos receberam nas últimas 2 semanas, numa correria contra o tempo para a realização do evento das caminhonetes off-road do Rafael Lembrante, que foi um sucesso no sábado.
Um evento aí com mais de 2.500 pessoas lá no ginásio Teixeirinha, mais de 600 veículos, um evento bonito, bem organizado, e que com certeza aí vai estar no calendário de evento da nossa Secretaria de Desenvolvimento, porque ele me mandou na sexta ainda que os hotéis já estavam todos esgotados, não tinha mais onde se hospedar em Passo Fundo, então aí mostra que eventos daqui têm que ser realizados aqui, com apoio e parceria do poder público, para que a gente consiga colocar Passo Fundo ainda mais, cada vez mais pujante no nosso mapa. Muito obrigado, senhor presidente e colegas vereadores. Obrigado, vereador Eliel Saquete. Gil Krug, solicito ao vice-presidente da casa que assuma a mesa da presidência. Próximo inscrito, o vereador Gil Krug. Bom, muito importante o assunto que os colegas trouxeram até a tribuna referente ao 7 de setembro, nosso dia da independência, qual, para quem não se recorda, faz em torno de 200 anos que o Brasil é independente. 200 anos que a família portuguesa veio fugida de Portugal e aonde fez sede no Brasil. E ontem tivemos os desfiles, Brasil afora, e sim, vimos em diversas manifestações bandeira dos Estados Unidos, em meio à massa brasileira que estava com bandeira do nosso país. E muitos colegas defendem política A ou política B, e eu trago realmente uma preocupação, vereador. Eu trago uma preocupação. Porque as últimas vezes que vimos países, nações, levantar bandeiras de outros países, é que estávamos em decadência, em crise, aquele país. A Síria, quando levantou a bandeira, logo em seguida caiu um regime de Bashar al-Assad. Na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas começaram a recuar devido ao avanço dos aliados, os reféns do comunismo, daquele nazista, estenderam as bandeiras dos aliados, pedindo socorro. E aí vem o questionamento, será que é um pedido de socorro para quem pode fazer alguma coisa? Será que o povo brasileiro não está tão desacreditado que num momento tão importante, onde devemos ter o amor pelo patriotismo, eles não levantam a bandeira de um país que pode ser uma salvação? Temos que nos preocupar, deixa a ideologia política de lado. Porque é preocupante, grande parte da população percebe o artigo 2 da nossa Constituição Federal de 1988, onde diz que os poderes são independentes e harmônicos. Isso não acontece mais. Vemos o STF legislando, desrespeitando, passando por cima de quem tem o voto direto pelo povo. Em quem eles acreditam? Será que eles não veem a única saída num país onde tem um poder realmente de revolução, que tem um poder de fazer alguma coisa, de ter uma intervenção? Uns podem olhar para o lado político e já criticar. Eu olho com um olhar de preocupação, porque alguma mensagem está sendo passada aí. Alguma mensagem está sendo passada. 7 de setembro do ano passado não tivemos bandeira de outros países. E isso aconteceu já em outras nações. Basta olhar a história e refletir. Está tudo bem? Será que foi só uma afronta? Fica o pensamento para você que tem coragem de se expressar, porque daqui um pouco o governo irá restringir isso. Muito bem, vereador Gil Krug. Agora a próxima, inscrito, Gilmar Joel Fuga Júnior. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, comunidade que nos assiste nessa tarde. Eu faço de suas palavras, presidente, uma parte da reflexão que eu vos falo. Que a vereadora Ada falou aqui, eu comunho da mesma opinião. A bandeira brasileira é de todos nós, de todos os brasileiros e de nenhum partido político. A decadência dos regimes totalitários, eles são decadências que é uma previsão que não tem como não crer que vai acontecer. Agora, o que nós devemos refletir aqui é uma questão relacionada, algumas pautas que eu ouvi aqui essa tarde. No momento em que nós pautarmos a questão da corrupção, nós temos que pautarmos a corrupção do campo ideológico da esquerda e do campo ideológico da direita. Né? Um deputado que recebia R$6.000, depois virou deputado para ganhar R$20.000.
12 meses depois comprar uma mansão de 6,5 milhões de reais, tem que ser feita reflexão. Falar aqui que corrupção automaticamente não existe é uma hipocrisia, mas a corrupção está em todos os regimes. Ainda mais aqueles regimes totalitários que são conduzidos, preservados e resguardados pelas Forças Armadas. Também é importante fazer uma reflexão que realmente eu ouvi aqui. Nós tivemos uma supremacia primária de produção no governo Bolsonaro acima da média, numa escala positiva. Porém, nós devemos falar também que foi através do não pagamento do ICMS dos combustíveis para o Estado que se criou essa supremacia. Devemos falar também que foi através do calote de mais de 95 bilhões de reais dos precatórios do governo federal que não foram pagos, que fez ter essa supremacia. Nós só tivemos uma supremacia maior que isso, Felipe, que foi a supremacia de criação de covas para enterrar aqueles que o governo Bolsonaro foi negligente e não comprar oxigênio, não comprar vacina e não comprar medicamento para salvar as vidas. Também devemos refletir aqui do que nós queremos para frente, que talvez não seja nenhum dos dois extremos, seja uma condução de uma construção coletiva para botarmos o Brasil nos eixos. Eu estava olhando agora as notícias para não falar aqui fake news, que muita gente gosta de falar. Mesmo com o embargo, mesmo com a alta tarifa dos Estados Unidos, o Brasil exportou mais do que importou. Abriu mercados como Panamá, China, como México, e tem exportado na sua cadeia produtiva muito mais do que importado. E isso deve ser relevante, isso deve ser colocado. Isso é projeto de federação, isso é projeto econômico, isso é projeto para o país. É atrair investimentos e quando alguém quer burlar, quer afogar, quer enterrar sua supremacia de país, você lute contra ela. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilmar. Felipe Manfroy. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade toda que nos acompanha aqui. Quero iniciar minha fala parabenizando o senhor vereador Mandioca pelo seu grande expediente, mas acima de tudo pela pessoa que o senhor é. Pessoas boas a gente reconhece de longe. E o senhor é uma pessoa boa, uma pessoa que é muito agradável ter aqui na Câmara e tenho muito orgulho de ser seu colega pela pessoa que o senhor é. Eu acho que aqui no Parlamento a gente tem que deixar, acima de tudo, contribuições para a cidade, mas também contribuições sobre o nosso caráter, e o senhor é um exemplo disso, então, parabéns mesmo. Eu gosto de vir à tribuna para falar sobre assuntos positivos sempre, mas hoje, infelizmente, com muito, muito pesar, eu não posso deixar de registrar aqui duas perdas que eu tive de duas pessoas próximas a mim nos últimos dias, que me deixaram profundamente triste, né? O seu João Maria Alves Martins, pai do seu Evandro Martins, que é o fundador do grupo J2M, Fert System, uma empresa que eu trabalhei por praticamente 5 anos aí da minha vida. E o seu João Maria é uma pessoa também, uma pessoa muito boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que é um exemplo para todos nós, que com 89 anos nos deixou, mas deixou um legado de muito trabalho, de muito caráter, e uma pessoa que inspira a todos. O seu João Maria é um exemplo de inovação, inclusive, ele que inventava muitas ferramentas que o pessoal da Fert System lá fora na produção, na fábrica, usa. Então ele ficava fuçando, estudando e criando ferramentas que ajudaram a desenvolver o trabalho dessa empresa. O seu João, pai do seu Evandro e avô das minhas amigas Milena, Mariana, do Daniel, também pai do Joãozinho e pai da Sandra, casado com a dona Lucinda, infelizmente nos deixou, mas ficam os momentos bons deste homem que com certeza inspirou a muita gente que agora vai descansar em paz. E um outro registro de uma perda muito lastimável foi do meu amigo, pai do meu grande amigo Daniel Taufer, que ontem, infelizmente, se acidentou de trator, trabalhando como sempre fez. O seu Pedro Taufer era servidor aqui da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, era motorista do caminhão e amava também trabalhar com o seu trator e passou a vida inteira trabalhando, cuidando da sua família, ajudando muito a todos. E hoje, infelizmente, tivemos que nos despedir dele, um momento muito triste.
será sepultado aí nas próximas horas, mas fica aqui o registro dos meus sentimentos a toda a família, ao meu amigo Daniel, a sua esposa, a Noiver, que é muito amiga da minha mãe. Que Deus abençoe a família e receba de braços abertos o seu Pedro e também o seu João Maria. Não é fácil, mas infelizmente faz parte. Obrigado, vereador Felipe. Vereador Evandro Meirelles. Já aproveitamos aí, convidamos a todos que nos acompanhem a acompanhar o calendário da Ronda. Amanhã é no CTG Osório Porto, né, vereador Meirelles? É isso? Às 8 horas lá, aquele café de chaleira bagual fazendo parte da Ronda. Qual a palavra, meu nobre colega? Muito bem, meu presidente. Isso aí, vamos movimentar, vamos convidar a nossa população. Eu vi que os nobres colegas subiram aqui e falaram muito do 7 de setembro, né? Dia da independência, dia da proclamação, melhor dizendo, dia da nossa independência, né? O dia do que eu fico. Então, parabéns aí a todos os colegas que comentaram, mas também venho aqui reforçar a questão dos nossos festejos Farroupilha, né? Que começou hoje lá no CTG Moacir da Mota Fortes, com o café de chaleira, tivemos também o almoço, e amanhã é no CTG Osório Porto. Então, todos estão convidados até o dia 20, né? Cada dia é uma entidade promovendo a ronda. Então, é o momento de nós expressarmos o amor pela nossa tradição gaúcha, o momento de nós botarmos a nossa pilcha, né, participar dos cafés de chaleira, dos churrascos, dos fandangos, e está aí a programação, né, que a nossa 7ª região nos trouxe aí. Nós já estamos aí compartilhando nas nossas redes sociais, compartilho com os colegas aqui, que reforce para que a nossa população possa acompanhar e participar. E no dia de hoje também tivemos autoridades estaduais aqui em Passo Fundo, né? Secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, secretário do Turismo, Ronaldo Santini, secretário do Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, juntamente lá com o assessor do governador, Eduardo Leite, assessor especial, Matheus Vespe, onde fizeram o lançamento da campanha Ganha, Ganha Farroupilha. Uma excelente campanha aí para os clientes, né? Clientes e comerciantes e também as entidades tradicionalistas, pois o governo do estado estará distribuindo premiação, né, para quem for comprar no comércio, né, e através da Nota Gaúcha você estará concorrendo a vários prêmios. Então, uma campanha muito importante para quê? Para que aproveitar o mês de setembro, como diz os comerciantes, que o mês de setembro é um mês que é de muita baixa no comércio. Então, vamos aproveitar o Setembro Gaúcho aí para fazer todo esse envolvimento e provocar as pessoas para o comércio consumirem, né, e participar aí dessa premiação aí que o governo do estado está dando. Então, é uma bela campanha e a gente só reforça aqui a toda a nossa população para que participe, né? É a cultura gaúcha promovendo e desenvolvendo aqui, né, a cadeia econômica, gerando emprego, gerando renda. Então, essa é uma das pautas que a gente defende aqui, o nosso tradicionalismo, a nossa cultura gaúcha, e está aberto aí os festejos Farroupilha até o dia 20 de setembro. Então, fica o convite a toda a população participar, prestigiar e comemorar em grande estilo a nossa cultura, a nossa tradição que amamos tanto, né, meu amigo Mandioca? Então, fica aqui o abraço e o convite a toda a nossa população. Obrigado, vereador Evandro Meirelles. Encerrado o espaço das comunicações.